Agora eu vou explicar para vocês a simbologia dos projetos elétricos. Ela é muito importante porque em um projeto elétrico existem diversos dispositivos que têm que estar na nossa planta. Só que esses dispositivos, se a gente for tentar desenhar eles de forma fiel, vai ter muitos detalhes. E como a nossa planta ela tem uma escala bem reduzida, a gente não conseguiria desenhar tão bem eles e ficaria difícil de entender. E também, para que todo mundo que tenha conhecimento na área consiga entender de forma mais fácil, a gente adota uma padronização para que se torne universal o entendimento das plantas elétricas. Aqui no Brasil, como vocês já viram na aula passada com o Antônio, existe uma norma, que é a NBR 5444. Ela estipulava algumas recomendações para o uso dos símbolos em projetos elétricos. Porém, com o avanço dos projetos, foram surgindo algumas dificuldades para representar esses símbolos. Então, essa norma foi cancelada. Desse modo, contanto que os projetistas estipulem na legenda os símbolos, eles têm uma grande liberdade para poder utilizar qualquer símbolo que eles preferirem e que eles acham que vai ficar melhor. Então, neste curso, nós iremos mostrar para vocês os símbolos que eram utilizados nessa norma, porque eles ainda são muito utilizados. Mas também vamos apresentar alguns dos símbolos que vocês podem encontrar mais facilmente. Mas são muitos. Vamos começar falando sobre as tomadas de uso geral. Vai estar aparecendo aqui na tela para vocês essa tomada. Essa é a representação de uma tomada de uso simples, ou seja, é só uma tomada. O que muda de uma representação para outra vai ser o preenchimento desse triângulo que vocês estão vendo. Essa primeira tomada, que está sem preenchimento, então ela está toda branca, é uma tomada baixa, normalmente de 30 centímetros. Essa outra tomada, ela já é preenchida pela metade, assim, está na metade do triângulo, então isso quer dizer que ela é uma tomada média, tendo em média 130 centímetros. E essa última tomada, toda preenchida, por consequência, ela vai ser uma tomada alta de 2 metros. Uma variação que existe, então, dessa simbologia de tomada são para tomadas duplas, triplas ou algum valor maior. Nesse caso, então, você só vai aumentar o número de triângulos que está aparecendo no símbolo. Como vocês podem ver, então essa primeira é uma tomada dupla, porque tem 2 triângulos, e essa segunda é uma tomada tripla, que já tem 3 triângulos. E aí você pode variar a altura dela conforme o preenchimento que a gente já falou antes. Ainda nas tomadas de uso geral, nós temos esses 2 símbolos que vão mostrar pra gente tomadas que não estão necessariamente na parede. Se a gente for seguir a lógica das tomadas com e sem preenchimento, então essa tomada que não está preenchida, ela vai estar embutida no piso. Já a outra tomada que estamos vendo, que ela já tem um preenchimento, ela vai ser então uma tomada no teto. Agora que a gente já viu os principais tipos de tomadas que podem aparecer, vamos ver os pontos de iluminação que aparecem num projeto elétrico. Os pontos de iluminação, eles podem ser muito variados, porque em uma casa não vai existir somente um tipo de ponto de iluminação. Então vão ter lâmpadas, vão ter painéis de LED, arandelas, balizadores, entre muitos outros. Então, se a gente fosse seguir somente o que a norma recomendava, acaba ficando um pouco confuso para quem está analisando o projeto. Então, nesse caso dos pontos de iluminação, nós vamos ter vários símbolos que podem aparecer. Quando estamos falando de ponto de iluminação, a norma nos recomenda utilizar esse tipo de símbolo. Mas também, em um projeto elétrico, pode ser que você encontre esses outros tipos. Mas o que sempre deve estar dentro dessa representação são esses valores que vocês estão vendo. Vamos olhar aqui nesse da norma, que fica um pouco mais fácil da gente explicar. Na parte de cima do círculo, nós vamos ter então esse número que está se referindo à potência. A potência, nesse caso, ela vai ser medida em watts, que é esse W que fica do lado do número. Na parte de baixo, nós temos uma letra, e essa letra ela está se referindo ao retorno dessa lâmpada ou desse ponto. Esse retorno ele também pode ser conhecido como ponto de comando. E do outro lado do símbolo, a gente tem também esse númerozinho. Esse número ele vai estar especificando para nós qual é o número do circuito que esse ponto de luz está fazendo parte. Agora que vocês já conheceram os pontos de iluminação do nosso projeto, vamos conhecer os interruptores que são responsáveis por acionar esses pontos de luz que a gente acabou de falar. O símbolo dentro da norma para interruptores é esse daqui que está aparecendo. Mas, como eles são muito parecidos com o símbolo de iluminação, que é um círculo, você também pode encontrar eles representados dessa maneira, com um S praticamente. Mas o que vai ficar fixo nesse tipo de representação vai ser a letrinha que a gente falou anteriormente, que é o nosso ponto de comando. É ele que vai falar pra gente
qual lâmpada ou qual painel de LED, qual arandela esse interruptor ele vai estar acionando. Esse interruptor que está aparecendo aí na tela é um interruptor simples, ou seja, ele só tem uma tecla para acionamento. Porém, existem interruptores com mais seções, que ele então o círculozinho dele vai ser secionado também. Nesse caso, então, vocês estão vendo, é um interruptor duplo e também temos um interruptor triplo. Quando você está numa representação diferente, que é a do S, como essa quantidade ela não vai conseguir ser expressa cortando o símbolo, então a gente coloca o número de seções do lado do símbolo. Agora, nesse caso a gente estava falando de interruptores que acionam somente uma lâmpada, mas em um projeto elétrico, por motivos de comodidade, pode ser que você encontre um interruptor paralelo, ou também conhecido como three-way, que é esse que está aparecendo na tela. Esse tipo de interruptor, a diferença dele é que ele consegue acionar uma lâmpada de mais de um ponto, ou seja, se você estiver em um lado de um corredor, você vai conseguir ligar essa lâmpada e quando você atravessar ele, você não precisa voltar lá no início, você vai conseguir desligar ele ali onde você está. E se você quiser acionar essa lâmpada de outros pontos, de mais de dois, você vai ter então um interruptor intermediário, que é o interruptor conhecido como four-way, que é esse que está aparecendo aqui agora para vocês, e ele vai funcionar do mesmo jeito, porém com mais pontos. Então vamos revisar agora um pouquinho do que a gente já viu. Nós já vimos as tomadas, os pontos de iluminação e os interruptores, mas a gente só viu como eles são representados individualmente. Pode ser que em um projeto você queira colocar um interruptor junto com uma tomada. Como seria a representação disso? Vamos dar um exemplo então de como esse caso seria usado na prática. Muitas vezes no projeto elétrico, num banheiro, a gente vai encontrar uma tomada acompanhada de um interruptor. Geralmente essa tomada é para você poder ligar o seu secador de cabelo lá, e o interruptor você pode comandar as arandelas que ficam no espelho. Então, nesse caso, como que ia ser a representação no projeto? Vamos pensar. Esse dispositivo, ele vai estar ligado no mesmo ponto na parede. Nesse caso, a gente vai falar que ele vai estar na mesma altura, porque a gente quer que ele fique perto da pia. Dessa forma, nós teremos esse símbolo que está aparecendo, que ele vai representar, como vocês podem ver, o triângulo da tomada, ele está presente, e na ponta dele vai ter o círculo, que nesse caso a gente está se referindo ao interruptor. Então, a gente acaba tendo que seguir um pouco uma linha de raciocínio, porque você já sabe o que o triângulo simboliza e também já sabe o que o interruptor vai simbolizar. Então, você tem que juntar isso para tentar entender. Agora que a gente já viu os dispositivos que são instalados na nossa planta elétrica, vamos ver alguns equipamentos que são de suporte, por exemplo, fiação, os dutos e muitos outros. Vamos falar agora então dos conduítes ou também dos eletrodutos, que é outro modo que você pode encontrar. A representação deles, como vocês podem ver, é essa linha. No caso, a gente está vendo uma linha contínua. Ela vai ser usada para representar eletrodutos que estão passando ou no teto ou na parede. Mas, se tiver um símbolo como esse, então que é uma linha tracejada, esse eletroduto ele vai estar embutido no piso. Agora então, a gente vai ver os condutores que estão passando dentro desses eletrodutos. Então, eles são basicamente os fios que vão fornecer energia para os nossos dispositivos. Então, esse vai ser o símbolo que vai aparecer para os nossos condutores. No meio vai ter esse risco, que ele se refere aos eletrodutos que a gente viu anteriormente, e vão ser posicionados alguns tracinhos sobre ele. O primeiro tracinho que está aparecendo, que é uma linha basicamente contínua, ele vai ser o nosso condutor de fase. O segundo traço, que é esse L meio que de cabeça para baixo, ele vai ser o condutor neutro. O terceiro traço, ele é um risquinho, cortado ao meio, e ele vai ser o retorno. E por último, a gente tem esse traço, que é um T, e ele representa o condutor de proteção, ou o famoso terra. Além dessa simbologia para os eletrodutos e para os condutores, também embaixo da representação, normalmente vai aparecer um número. Quando ele está apontando para o eletroduto, esse número então está se referindo ao diâmetro do eletroduto. Então, agora que a gente já viu os eletrodutos e os condutores que passam por dentro deles, vamos ver onde os condutores eles são armazenados para chegar no dispositivo. Então, vamos ver as caixas de passagem. As caixas de passagem, normalmente, elas acabam sendo omitidas do nosso projeto elétrico. Porém, elas são muito importantes, porque é ela que vai falar para o projetista a dimensão do vão que vai ser feito na parede para a instalação dessa caixa. Caso esse vão ele seja muito pequeno, porém a caixa seja grande para dispor de todos aqueles dispositivos, acaba tendo um conflito na hora da construção. Então agora vamos para o último elemento mais comum de aparecer, que é o quadro geral de distribuição. O quadro geral normalmente vai aparecer do mesmo modo da recomendação, é essa caixinha que vocês estão vendo. O que vai mudar é se ele é um quadro
geral mesmo ou se ele é um quadro parcial. Então, agora que a gente já mostrou os símbolos mais comuns, vamos ver como que vai aparecer então um projeto elétrico numa planta. Como vocês estão vendo, tem muitas informações e tem informações aí também que a gente não falou para vocês, porque vai mudar de um projeto para outro. O que eu vou fazer então nesse caso? Como vocês podem ver, na lateral desse projeto vai ter uma legenda. Dessa legenda tem que constar todos os símbolos que estão aparecendo na instalação. Então, se você acabar esquecendo algum desses símbolos que a gente falou, eles vão estar contidos lá. As dimensões dos dispositivos também vão estar constando ou na legenda ou em alguma observação, porque existem alguns dispositivos que a gente não necessita colocar necessariamente a dimensão no próprio símbolo, porque ficaria muito pesado no desenho. Como vocês podem ver, já está muito pesado, ainda com essas omissões. Então, sempre prestar atenção nessa questão da legenda e nas observações. Outra maneira de vocês conseguirem entender a planta é se atentar às cores que vão aparecer na legenda. É interessante representar os dispositivos em alturas diferentes com cores diferentes, ou também as tomadas de uso específico com outras cores para ficar mais fácil o entendimento. De todo modo, a gente vai disponibilizar para vocês o PDF com essas normas que a gente falou, para que vocês comecem a se habituar com essas normas. E agora eu vou passar então para a Vitória, que vai explicar um pouquinho para vocês sobre o dimensionamento.